Olá, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nesta terça-feira, um dia diferente aqui, tá? O nosso diário vai especular, comentar um pouquinho, debater sobre as notícias que nós temos, convocação de seleção brasileira e Liga dos Campeões. Teremos rodada nessa semana, né? E a gente tem que falar um pouquinho sobre estes jogos. Comigo, Eduardo Massa. Tudo bem, Massa? É um prazer estar aqui de novo, vamos conversar bastante aí sobre seleção, sobre Liga dos Campeões, né? Uma seleção que o Carlo Ancelotti diz que faz o Brasil parar, né? Eu fiquei, assim, um pouquinho surpreso com essa declaração do Ancelotti, porque faz tempo que eu não vejo o Brasil parar realmente para ver um jogo de seleção, né? Acho que 2022, né? Copa do Mundo. Acho De que 4 em 4 anos, né? Isso, para. Eu lembro mais, quando eu era mais jovem, mas eu tinha um poder de escolha, né? Ali em 2002, antes da Copa do Mundo, eu tava na faculdade. Eu lembro de eu sair de uma aula de manhã porque tinha um amistoso do Brasil contra uma seleção X e eu queria assistir aquela seleção jogar. Acho que foi a última vez que eu larguei o que eu tava fazendo para assistir seleção. Depois disso, né? Faz tempo, né? Depois de Copa do começar o seu Mundo, trabalho também. todo mundo para, mas eu confesso que eu esperava que o Brasil, né, o Brasil, essa entidade gigante, né, parasse mais para ver a seleção de Carlo Ancelotti, porque nós estamos chegando muito próximo da Copa e eu ainda não sinto aquele clima, sabe? Acho que ano que vem vai vir, vai chegar, uma hora vai chegar, a gente sabe que vai chegar, sempre chega, mas eu ainda não sinto esse clima de empolgação com a seleção brasileira que eu pensei que a chegada do Carlo Ancelotti ia trazer. E boa parte disso acho que são os problemas de sempre, né? Os nomes não encantam muito, mesmo os grandes jogadores não estão assim na melhor fase, né? É complicado você conseguir chamar a torcida, né? A atuação contra o Japão também deixou aquela pulga atrás da orelha. Falei, ih, rapaz, será que é mais do mesmo? Que a gente se empolgou, que nem se empolgou nos primeiros jogos do Diniz, do Dorival, e depois já foi tudo por terra, né? São Talvez muitos choques de realidade, né? se fosse o Diniz ou o Ancelotti não, o Dorival perdendo para Bolívia e para o Japão, a gente já estava falando já em quem seria o próximo técnico da seleção. Mas quem sabe o Dorival chegue para a seleção brasileira. Vamos colocar aqui na lista, colocar aqui, dividir o site, para a gente olhar aqui a convocação, que teoricamente, né, Massa, é a última convocação de testes. Segundo o próprio Ancelotti, esses dois amistosos seriam os últimos testes, porque lá em março, quando for ter a próxima data FIFA, ele já quer ter uma lista quase certa de quem vai disputar a Copa do Mundo pelo Brasil. Sim, então é bom avaliarmos aí os nomes que ele está convocando, mas a gente sabe que ele quer realmente fazer teste, não significa que esses nomes vão para a Copa do Mundo, né? A gente pode até fazer aí nome a nome, né? Posição por posição, né? Para dar uma olhada no que nós temos hoje de testes, né? No que ele Eu me está pensando, surpreendi né? eu me surpreendi com o Hugo Souza de volta, né? Acho que fala bastante sobre a seleção, a posição de goleiro, né? Porque nós temos aí o Bento de volta, o Ederson com condições físicas, para mim, vai ser o titular, né? A gente lembra que o Alisson tá fora ainda também por lesão, e o Hugo Souza voltando depois de uma atuação ruim até contra o Japão. Não acho que foi péssima, não foi tão desastrosa, mas não foi tão boa, né? Não, foi fraca, foi aquela atuação que não marca a posição. Eu penso que o Ancelotti tentou não queimar jogadores, porque não é só o Hugo Souza, né? É o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno até, para mim, um pouquinho, porque o Hugo Souza vai para aquela posição de terceiro goleiro, né? Isso. Então a gente sabe que é alguém que pode servir para a seleção se tudo der errado. Mas não é a primeira, não é a segunda opção e raramente vai jogar. Acho muito difícil jogar. Pode jogar nos amistosos, mas digo, indo para a Copa do Mundo, dificilmente jogaria, né? Já ali o Fabrício Bruno, eu acho que é mais complicado, porque nós temos muitos zagueiros melhores que o Fabrício Bruno. Eu acho que, tentando avaliar assim, o que o Ancelotti pensa, talvez ele queira dar mais uma chance para um jogador que foi muito mal, que teve uma atuação desastrosa, uma das piores atuações da seleção brasileira em muito tempo, individuais, e eu acho que ele não quis queimar o jogador, ele quis dizer para o jogador, olha, não é por essa atuação que você vai ter as portas fechadas, né? Mas a gente tem gente melhor, né? O Gabriel Magalhães, tem o Militão, tem o Marquinhos que estão aí, são três que muito dificilmente não vão estar na Copa do Mundo. De qualquer maneira, seria a quarta opção.
Mas essa aqui, ao contrário do goleiro, a gente tem que estar bem atento, né? Porque cabe lembrar que em 94 a dupla de zaga que foi campeã, tetracampeã, era a dupla reserva, né? Então, isso pode acontecer, é bem mais comum do que o terceiro goleiro ter que entrar em campo, né? Não, com toda certeza. Queria destacar também aqui o Paulo Henrique, né, do Vasco, aproveitou bem a oportunidade que teve e saiu com moral, acho que foi uma boa convocação. Até o Carlos falou que foi um jogador que queimou a língua dele, né, e tá fazendo um bom trabalho também lá na equipe do Vasco. Acho justo essa convocação em posições que são problemáticas para o Brasil. Acho que o Brasil tem, a gente conversava ontem na redação, né, tem uma boa defesa, o problema são as alas, as laterais, que o Brasil tá complicado, né? São fracas no ataque, fracas na defesa, né? Então é complicado. Você tem o Paulo Henrique cresceu muito, mas há um ano atrás ninguém diria que ele era um jogador de seleção, né? Sabe lá como vai estar na Copa do Mundo. O Wesley é um jogador que fez uma transferência milionária do Flamengo para Roma e que quase ninguém entende por que custou tão caro, né? Essa que é a verdade, porque o Wesley vinha sendo muito criticado no Flamengo, né? Na Roma ele teve aí algumas boas atuações mais ofensivas, acho. Não tenho acompanhado tão de perto a Roma para saber como está o Wesley, vejo só os melhores momentos, então não posso fazer essa avaliação de como está o Wesley. Eu sei que o Wesley saiu do Flamengo, não estava assim alta, né? E aí você tem ali para lateral esquerda 3 nomes, né? O que me deixa assim encucado, como é que ele vai testar esses nomes, né? E para que ele chama, por exemplo, o Alexandro? Porque ele já conhece o Alexandro. Se é para testar, para que ele chama? É estranho, talvez porque Caio Henrique e Luciano Juba sejam nomes com características muito diferentes. O Caio Henrique é um jogador que eu gosto bastante e que nunca conseguiu ser devidamente testado, porque está sempre machucado, sempre que parece que ele vai ganhar uma oportunidade, ele se machuca, o que significa que fisicamente também é um problema, né? E o Luciano Juba é um cara que cresceu muito, um jogador que cresceu muito, que eu gosto bastante, mas que também tem, tanto o Caio Henrique quanto o Luciano Juba são jogadores com uma tendência mais ofensiva, né? Maior de produção ofensiva. Eu gosto muito mais deles e do Alexandre do que do Paulo Henrique e do Wesley na direita, para ser sincero, né? Mas são jogadores incompletos, né? O Luciano Juba é um jogador que estava acostumado a produzir mais no ataque, né? Às vezes ele joga até mesmo de ponta ali. Já vi render bem defensivamente, já vi bons jogos defensivos dele, mas não é muito a dele. E o Caio Henrique é um jogador mais de posse de bola, não tem tanta velocidade para ficar indo e voltando. Tem um passe acima da média para a posição, principalmente para o que nós temos da posição hoje. Ele é muito acima da média tecnicamente até, mas ele não tem essa capacidade física de ficar indo e voltando. Então, eu acho que ele vai ter que segurar fazer que nem já fez, vai segurar um dos laterais para defender mais, né? E ali o Alexandre, acho que hoje faz melhor isso, vamos dizer assim, né? Não, eu concordo. Agora, no meio, eu acho que o nome que mais me chamou a atenção aqui foi o Fabinho de volta, né? Eu tava até pensando esses dias aqui, falei, nossa, o Fabinho, ex-Liverpool, tá no Al Ittihad, eu fiquei pensando assim, o que aconteceu com o Fabinho? Será que aposentou? Sabe, eu fui procurar esses dias e de repente ele tá na seleção brasileira. Acho que o Fabinho é um pouco que nem o Casimiro, né? Ele tá procurando ali um veterano que passe confiança, porque ele não conseguiu essa confiança em outros nomes. E o Casimiro, isso me preocupa, porque o Casimiro, teoricamente, era o cara veterano, experiente, para dar essa estabilidade ali. E a ideia era ter alguém mais jovem, né? Até porque você não sabe como é que vai chegar o Casimiro na Copa do Mundo. Ele vem de muitos altos e baixos desde que deixou o Real Madrid. E o Fabinho é a mesma coisa, é um cara que o auge já passou faz tempo, né? Já faz tempo, é um jogador. Sim, esse é um jogador de ponta, que nem o Casimiro, é um jogador que teve entre os melhores da posição por um tempo, né? Um longo até, mas já faz um tempo, Maraga, né? Já faz bastante não. tempo, né? E você pega o Andrei Santos, o Bruno Guimarães, eles não são esse primeiro homem de meio campo, eles gostam de são melhores ali fazendo o box to box, né? Um segundo homem, uma dupla de cabeça de área, eles conseguem subindo mais, né? O Andrei Santos gosta de subir, o Bruno Guimarães é um cara que
gosta de ter um passe mais vertical, né? Eles funcionam bem se tiver alguém mais segurando ali, né? As pontas. Mas eu acho que a questão é também de momento, né? A gente tinha muita gente surgindo aí, muito volante surgindo, mas a maior parte dos volantes que surgiram, como o Andrei Santos, são jogadores que gostam de subir mais, né? O próprio Bruno Guimarães, já um pouco mais experiente. Primeiro homem tinha o André, que do Fluminense foi para a Premier League. Ano passado estava jogando muita bola ainda, esse ano não está bem, e o Wolverhampton, tanto ele quanto o João Gomes, que era outro nome também, embora goste mais de subir também para o ataque, são nomes que não estão numa boa fase coletivamente e nem individualmente. Uhum. Ou seja, são opções que o Ancelotti perdeu, né? E lá na frente a gente tem bastante gente, né? O Estevão aparecendo, o João Pedro chegando com moral também. Aí o Luiz Henrique no Zenit chegando para essa lista. Matheus Cunha, o Richarlison de novo, o Vinícius Júnior e o Vitor Roque. Essa acho que é a grande novidade aqui. Até o pessoal falou, tem 2 do Flamengo, tem 1 do Palmeiras. Mas o problema aqui, Campeonato Brasileiro na reta final, final de Libertadores, esses times participando. O problema não é convocação. O Ancelotti tem que pensar na seleção que ele vai levar para a Copa do ano que vem, porque vão cobrar dele isso aqui, né, na próxima Copa do Mundo. O problema é o calendário do futebol brasileiro, que para, entre aspas, para amistosos, para data FIFA, porque tem jogo no dia seguinte. Então, o problema é esse, né? Não é especificamente o jogo em si. Vitor Roque, gosta dessa ideia? Eu gosto dessa. Eu acho que ele tem que levar para testar, né? Eu não penso nele em 2026, mas ele tem que levar para testar, porque o Vitor Roque era um nome que era para essa geração, né? É dessa geração, que podia ser uma opção ali para centroavante, que é uma posição que a gente tem problemas, né? E é um nome que caiu, assim, em quase foi esquecido na Europa, porque teve uma pancada de problema. Ele teve problema físico, ele teve problema pessoal. Ele, quando voltou, não voltou bem fisicamente, voltou fora de ritmo de jogo. E ele cresceu muito. O Vitor Roque hoje é muito, muito, muito melhor do que o Vitor Roque que chegou no Brasil, né? Como é que ele vai estar no ano que vem? Não sei, a gente não sabe, o Ancelotti também não sabe e ele tem que conhecer de perto o jogador. Por quê? Porque pode ser uma opção, sim, para a Copa do Mundo se ele continuar nessa evolução e manter esse nível para cima, né? E ele tem uma característica que, pelo jeito, o Ancelotti está buscando ali, por isso que ele chama o Richarlison também. Ele quer alguém ali que faça de combate também, e que consiga também fazer o quê? Fazer esse jogo fluir nas pontas, porque nossos pontas são muito bons, né? Então Sim. A gente tem o Estevão de um lado, Vinícius Júnior do outro, ou o Rodrigo. São jogadores que são muito bons no 1 contra 1, dão muita velocidade, são jogadores que têm capacidade de finalizar jogadas, não é aquele ponta que só vai armar jogo e cruzar para a área, eles finalizam, né? Então, se você tiver um jogador ali que faça esse 9, que consiga fazer também o falso 9 ou até a camisa 10, ele vai querer usar, né? Então eu vejo o Vitor Roque com o mesmo perfil do Richarlison e um pouco do João Pedro também. O João Pedro melhor tecnicamente que os dois, né? E um pouquinho sendo utilizado menos de centroavante no Chelsea, embora eu goste dele ali como homem de área mesmo. E o Matheus Cunha, que é quase um camisa 10, né? O Matheus Cunha é aquele segundo atacante ou um camisa 10, um cara que pode ser também no meio campo ali com 2 cabeças de área, 2 volantes, fazer aí essa função também, porque ele gosta muito de voltar para buscar o jogo. Então eu acho que ele está buscando esse tipo de jogador, que consiga também sair da área ou dar combate para fazer marcação sob pressão, né? Eu ia falar dessa lista aqui, é curioso até que quem não está é o Martinelli. Eu acho que o Martinelli foi bastante testado já também, eu acho que ele já tem uma ideia do que é, então é normal não aparecer, mas é curioso só porque o jogo vai acontecer justamente no Emirates Stadium, né, o primeiro jogo contra Senegal, que é a casa do Arsenal, onde o Martinelli está mais do que acostumado. Poderia estar lá com o grupo, não estará. Dia 15 de novembro, Senegal. Dia 18 contra a Tunísia. Esses são os jogos da seleção brasileira. Lembrando que o Brasil tenta uma vingança aqui contra a Senegal, né? Não é fácil, né? A gente estava aqui até vendo os jogos de Senegal.
fora esse jogo de 4-2 contra o Brasil, eles ganharam da Inglaterra de 3-1 esse ano, né? Então não esperem facilidade. O povo que está pensando que a gente vai pegar duas seleções fracas, não é bem assim. A Tunísia é mais fraca, mas o Senegal é uma seleção forte, é uma seleção que tem nomes muito interessantes, nomes como o Sadio Mané, né, Koulibaly, que são nomes que são assim de altíssimo nível, tiveram ali entre os melhores em suas posições, e tem uma pancada de nome bom aí, né, o Sarr, o Papa Gueye, Niakhaté é um bom jogador, é bom zagueiro. Ou seja, tem vários jogadores aí que são bons e que estão acostumados a grandes jogos, né? Então não vai ser fácil não, acho que é um bom teste. E a gente já sentiu, né? Esse jogo foi com o Ramon, né? Ramon. E a seleção é diferente, mas nem tanto. Ó, o Richarlison tá lá, o Vini Júnior tá lá, o Bruno Guimarães e o Paquetá estão lá, o Marquinhos e o Éder Militão estão lá, né? E o Ederson era o goleiro. Ou seja, não é muito diferente essa seleção do Ramon Menezes da seleção do Ancelotti, não, tá? Tem alguns nomes que não voltaram mais, como Ayrton Lucas, o Malcolm, mas os outros, quase todos, em algum momento estiveram ali, né? Até como titulares. Então, a base da seleção, no fim, passou Ramon, passou Diniz, passou Dorival, e a gente vai chegar mais ou menos nos mesmos nomes, né? A questão é treinador. Eu acho que aí faz a diferença também. Quem que tá comandando esse time, a parte tática é mais interessante. Vamos fechar a seleção, vamos passar para a Champions League, porque também tem jogo bom hoje, né? Teremos jogos bons, aliás, em toda a semana. Deixa eu colocar aqui na página, aqui a nossa página da Liga dos Campeões, porque é a quarta rodada aqui dessa fase de Liga, que é aquela série de amistosos que a gente comenta, já criticamos bastante sobre isso aqui. Mas nós teremos já jogos às 2h45 da tarde. O Napoli, num jogo importante contra o Eintracht Frankfurt, porque são duas equipes que têm apenas uma vitória, né? 3 pontos para cada um desses times. Então é o jogo de 6 pontos, tá lá embaixo na barreira. E tem o Arsenal contra o Slavia Praga. O Arsenal, ao que tudo indica, vai com um time bem reserva, né? Venceu os seus 3 jogos, não levou nenhum gol na Liga dos Campeões. Tá numa boa situação, numa tendência que tá olhando também o campeonato inglês com mais afinco, né? Afinal, tem uma vantagem ali e quer conquistar esse título. Então pode poupar alguns atletas nesse jogo. O Slavia Praga não tende a ser um adversário assim tão complicado, né, Massa? Não tende a ser e não será. E o Arsenal também é aquilo, né? O Arsenal está praticamente garantido com esse início forte de Liga dos Campeões. Resta saber se não vai para os playoffs, né? E eu acho que o Arsenal tem muita capacidade para passar, mesmo com o time reserva. Mesmo jogando fora de casa, para garantir aí o mais 3 pontos e ficar muito, muito, muito tranquilo. Eu acho que quem pode se preocupar aí mesmo é o Napoli, né? E o Napoli ali com o Frankfurt. Esses têm que se preocupar, até porque não tem super times. O Napoli é forte, mas não tem esse elenco para fazer essa gestão de elenco, até porque na Itália é bem pesado também a competição, né? Tá pesada. Então, esses são os únicos que a gente pode dizer que não estão jogando amistosos hoje, né? Dos grandes, assim, o Napoli hoje, campeão italiano, desses grandões, eu acho que o Napoli é quem tem que se cuidar mais, né? Só mostrar aqui já a tabela, que é o Napoli 23º nesse momento aqui, e o Eintracht Frankfurt logo em segundo, logo na frente, ali, na 22ª posição. Então, e a Juventus, né? E a Juventus também é outra que ainda tem. O Atlético de Madrid correndo um risco também, né? Tem só 3 pontos, perdeu na última rodada para a equipe do Arsenal, então tá aqui com 3 pontos, 19º. Esses times vão ter jogos um pouquinho mais complicados. O Atlético de Madrid recebe o União Saint-Gilloise, que não é mais o mesmo time, né? Perdeu o treinador, já caiu de qualidade também. Também, e é em Madrid, né? Tem que ganhar, não tem muito. Agora, a Juventus, esse jogo contra o Sporting é pesado. Esse jogo aqui é complicado. Não é tão fácil, né? O Juventus é muito favorita, mas é aquele jogo que dá para tropeçar, não é assim aqueles 3 pontos garantidos, né? Agora com o Spalletti, né? O jogo bom mesmo, nós vamos ter os dois. Por que os dois no mesmo horário, né? Isso me incomoda. 4 candidatos ao título vão se enfrentar na mesma rodada, no mesmo horário. Para quê, né? Para quê? Eles criam tantos jogos justamente para ter atração e, de repente, põem os jogos que chamam mesmo as pessoas
jogos que são jogos quase amistosos, né? Porque o PSG já ganhou 9 pontos, o Bayern 9 pontos, né? O PSG e Bayern, se quisessem, podiam jogar com o time reserva. Alguém vai perder o 100%, talvez os dois percam o 100%, fique com empate, né? Mas alguém perde o 100% nesse dia aqui, né? E o Liverpool, Real Madrid, né? O PSG Bayern é bom por quê? Porque o PSG não enfrenta, nem o Bayern enfrentam normalmente times que têm o mesmo patamar. Então a gente vai ver esses times enfrentando times grandes, né? Porque o PSG sobra na França, embora esse ano esteja um pouquinho mais complicado, a gente espera que daqui já estão começando a crescer e a abrir vantagem. O Bayern de Munique é só saber quando vão entregar o troféu. Né? Do jeito que tá, vão entregar o troféu, de repente entregam ali em dezembro. Virada pro segundo turno, né? Quando volta das férias, começa o segundo turno, que aí faz um jogo, já vai ter lá 17 partidas, 17 vitórias, que tá com 9 jogos, 9 vitórias, e tomou 3 gols, né? Fez 33, tomou 4, acho que é isso. O que o Bayern sobra na Alemanha esse ano é impressionante, é impressionante. Olha, o Bayern normalmente sobra, né? Mas o que tá sobrando nesse ano, né? Eu até falei com o Dudu Monsanto outro dia, ele ia fazer um jogo do Bayern, e eu falei, hoje você vai narrar 2 gols do Kane, pode se preparar. E o Kane foi lá e fez 2 gols, né? Mas isso é fácil. E geralmente o primeiro tempo são os outros jogadores que fazem, no segundo tempo o Kane que faz. Aí depois ele inverte um pouquinho, mas ele tem o tempo dele, né, pra sempre marcar. Pra aumentar a marca, né? Tá tranquilo ali o Harry Kane. Mas sabe é um jogo pelada? bom. O PSG sabe pelada? Aquela pelada que você fala assim, pô, eu não marquei hoje ainda, né? Aí você fica ali na banheira esperando. O Bayern de Munique é assim, chega alguém e fala, o Olise chega e fala, hoje eu não marquei gol, então o Kane, não, eu recuo, você vai mais pra área agora. Aí ele vai lá e faz o gol. O Bayern tá assim, né? Tá muito tranquilo lá no campeonato alemão, realmente. Agora, o PSG venceu o Barcelona, né? Teve aquele confronto já teve um confronto grande. A gente tá gostando de ver esse time do PSG mantém o ritmo do ano passado, né? É bem legal de ver. Esse Liverpool e Real Madrid me chama a atenção porque o Liverpool vem nesses altos e baixos, vinha numa sequência muito ruim, muitos questionamentos até sobre o Arne Slot, sobre o que ele tá fazendo com esses reforços, gastou muito dinheiro que não está transformando em resultado, né? E é um Real Madrid que vem bem, ganhou o clássico contra o Barcelona também, que vive um ótimo momento, que tem o Vini Júnior, que tem o Mbappé, que tem opções de sobra, com algumas polemiquinhas aparecendo aqui ou ali, né, com relação ao Xabi Alonso. O Vini e o Mbappé, por acaso, tem trocado carinhos ali, elogios, o Mbappé deixou o Vini cobrar o pênalti para ver se... Foi sacanagem dele. Talvez. É melhor o Vini não cobrar pênalti, né? Mas eles estão tentando mostrar ali que o problema não é entre eles, né? Ou seja, o problema mesmo deve ser o Xabi Alonso. E o problema, como a gente já falou, é quem contratou o Mbappé, porque era óbvio que o Mbappé e o Vini Júnior, mesmo que eles não tenham problemas pessoais, eles vão ter que buscar ali se adaptar. Eles vão ter que se adaptar porque cada um joga no mesmo setor, gosta de jogar naquele setor e ainda tem o Rodrigo, coitado. Né? Essa troca de carinhos, Massa, não é coincidência que ela aconteceu no final de semana, logo após a nossa gravação do podcast. Isso aqui repercutiu, com toda certeza, a gente teve a nossa discussão, e aí os dois falaram, não, vamos aliviar aqui, porque tá ficando a guerrinha dos dois. Claramente é uma repercussão nossa, aliás, vou deixar aqui o podcast. E enfim, o Xabi Alonso é engraçado, porque eu não gostei do início do Xabi Alonso no Real Madrid, ele já está enfrentando alguns problemas, né, de relacionamentos, mas a verdade é que o Real Madrid tem crescido e está jogando bem, tá tranquilo no campeonato mais seguro espanhol. Defensivamente também, porque ano passado era o problema, né, temporada passada a defesa foi uma tragédia, tá mais seguro na parte defensiva. Ou seja, é um time que está funcionando e tá crescendo, está funcionando e alheio às crises, né? O Real também aquilo tudo é amplificado, né? A gente fala de crise e a crise não é bem assim, tá todo mundo querendo sair do Real Madrid, mas quando vai renovar o contrato, tá todo mundo lá assinando 5 anos. Né? O Real Madrid é aquele clube que ninguém quer sair, né? Então é complicado. Eu acho que tem essa questão também. O Real Madrid é muito forte e o Liverpool. O que eu acho do Liverpool é que o Liverpool o técnico já sentia que era um fim de ciclo quando vai fazer essas contratações. Ele não faz essas contratações por acaso.
Ele já percebe que ali ele tem que começar a preparar a transição. E a transição passa pelo quê? O Salah não vai ficar mais novo, né? E o Van Dijk também não vai ficar mais novo. E o problema ali no ataque é que o Salah e os contratados, o Ekitike e o Isaac, eu acho que ele não deveria ter contratado os dois, não faz muito Também sentido, né? O Wirtz é completamente diferente também, ou seja, ele contratou pessoas com estilos completamente diferentes e o Salah ainda tá lá, né? Uhum. Ele já não é o mesmo, mas ele ainda tá lá, e eu acho que ele ainda vai entregar mais 2 anos em grande nível, ele só não vai conseguir ter aquela consistência de entregar todo o jogo. Ele vai ter aquela fase que ele vai estar comendo a bola e vai ter aquela fase que o povo vai falar assim, esse já não dá mais. Aí depois ele vai entregar um gol por jogo e vai todo mundo ficar calado, né? É mais ou menos assim que funciona, né? Já o Van Dijk, e não é só o Van Dijk, claro, né? São os laterais também, perdeu o Alexander Arnold, na esquerda, Robertson não é mais a mesma figura, o Van Dijk oscila já tem um tempo, o melhor Van Dijk é aquele zagueiro que você põe entre os melhores do mundo, mas ele raramente é o melhor Van Dijk, Alisson machucado. Alisson machucado, ou seja, eu acho que o estilo do Arne Slot, que é aquele estilo de pressão total, linhas muito altas, pune, né? Quando as coisas não estão funcionando ali na defesa, pune, né? E individualmente ele perdeu gente ali, se no ataque ele contratou muita gente, ali na defesa ainda vai ter que preparar essa transição. E eu acho que é ainda mais difícil você achar um cara que tenha imposição física e de liderança que tem o Van Dijk, por exemplo, e laterais de ponta, porque, né, embora o Liverpool tenha bons laterais, né, mas o Alexander Arnold era um nome assim dos melhores do mundo na posição e com características que são únicas também, né? Era um cara que conseguia armar o jogo de trás, né, com um passe fora do comum, uma visão de jogo fora do comum, que não tá mais lá, tá no Real Madrid. É isso aí. Tá do outro lado, né? Então, vai ter que encarar essa lateral ali. Indo para o jogo da quarta-feira, acho que o grande destaque é esse Manchester City contra o Borussia Dortmund. Dois times que têm aí 7 pontos cada, né? Estão próximos ali na tabela, sexto e sétimo colocado. E aí é o reencontro, né? Do Haaland contra a sua ex-equipe. O Haaland que pode chegar à marca de 350 gols na carreira aos 25 anos. Um garoto ainda, 25 anos eu não tinha 350 gols, acho que nem no Interclasses. Mas baita jogador. Se fizer uma hat-trick, consegue esses 350 gols. É um duelo interessante, porque esse time do Borussia Dortmund, por mais que a gente fale do Bayern de Munique que tá sobrando lá, ele tá saindo melhor do que eu imaginava. Eu acho que é uma equipe que tem é muito coeso esse time, ele sabe jogar, ele sabe se defender e tem aquela preocupação de colocar a bola na rede. É outro patamar, né? É outro patamar. É um time, não é um time ruim, mas não dá nem para comparar com o Manchester City. Sim. Eu acho que a diferença é tão grande que é difícil eu pensar no Dortmund, ainda mais jogando em Manchester, roubando pontos do Manchester City, tá? Eu aposto mais num hat-trick do Haaland para fazer os 350 gols. A lei do ex funciona, né? A lei do ex essa não falha, né? Aliás, eles já se encontraram, né? No primeiro ano dele que ele foi lá, caíram no mesmo grupo na Champions League, naquela antiga Champions. No primeiro jogo ele foi lá e fez gol. Né? No segundo ficou no empate em 0-0, mas já marcou, já deixou a lei do ex. Quem sabe ele pode atingir uma marca importante. É legal, né? Trazer os amigos para atingir marcas importantes assim na sua carreira. Esse é um jogador espetacular, o Haaland. Como faz gol, como é fácil fazer gol pro Haaland, né? É jogador único, né? Eu gosto de ver jogadores que são únicos. Não? As pessoas pensam assim, jogadores talentosos. Tem jogador talentoso que é meio genérico, né? Tipo aquele ponta driblador. Não, o Haaland, você já viu um Haaland jogar? Não. Eu nunca vi ninguém como o Haaland jogar. Tem jogadores que são assim, eu lembro, por exemplo, o mais próximo dele, talvez o Ibrahimovic, né? Também era um jogador que chamava muita atenção porque era único, aquele cara 2 metros de altura quase, desajeitado, mas com uma técnica absurda, fazendo gols que mostram um
controle da bola absurdo, né? Controle da bola que o Haaland não tem, né? A questão bem diferente, né? Ele não é ruim, óbvio, né? Mas ele negócio dele é o tubarão, né? Ele sente o cheiro ali, ele vai pra cima. Aliás, teve até uma fala recente do Guardiola sobre ele, né? Falando que é um jogador que passa os 90 minutos, ele quer o gol, ele quer fazer gol. Ele falou, claro que é difícil manter isso o jogo inteiro. Ele falou, eu brigo com ele, só que aí tá um ponto, né? O Haaland é um jogador que a gente só ouve dentro de campo. Você não tem... são raríssimas notícias dele fora de campo, alguma coisa. Ele falou assim, é um cara muito calmo, então ele ouve a briga do Guardiola. Mas ele é meio fanfarrão, Então, ele faz é piada com ele mesmo, ele então, faz ali é o cara que não se leva tão a sério, né? Arrogante, mas é aquela arrogância bem humorada. Você vê que ele não se leva tão a sério assim. E acho que ele sabe um pouquinho das limitações dele. Talvez as pessoas exagerem nas limitações dele também. Ele é bom jogador, claro. Mas eu acho que o grande diferencial dele é essa mentalidade dele, é absurda, né? É a mentalidade de Cristiano Ronaldo, aquela mentalidade de o cara não, ele tá ali o tempo inteiro para fazer gol. E também no City nem tanto, porque o City é um time muito dominante de posse, mas no Dortmund o que ele colaborava com contra-ataque, inclusive dando assistência, o passe dele é fora do comum, não. A visão de jogo ele tem uma verticalidade, e quando ele pega a bola, ele já está visualizando qual é a melhor forma de marcar o gol, né? Ele não está pensando em outra coisa, ele está pensando qual é a melhor forma, qual é o jeito mais simples aqui de marcar esse gol, entendeu? Eu não estou pensando em fazer drible, em como eu vou girar, como eu vou... Eu quero o seguinte, qual é o jeito mais simples de marcar o gol? Quando a bola chega nele, se ele tiver que fazer uma pirueta para fazer o gol, que ninguém vai pensar, ele vai fazer a pirueta. Ele conhece o atalho, né? Se tiver que meter a cabeça, a barriga, a canela, ele vai do jeito que tiver que ir para fazer o gol, né? Então essa mentalidade acho que faz muita falta no centroavante de hoje em dia, então, né? Faz muita falta. Eu acho que esses caras às vezes são barrados antes de chegar no profissional, porque o povo pensa assim, eles são toscos, mas olha, mentalidade é tudo, né? Na Noruega ele ganha espaço, né? O ponto é esse, né? Os caras falam, não, ótimo, ele faz gol, e até o gol que ele fez contra o Dortmund em questão, é um gol que ele dá uma voadora, a bola vem no alto, ia ser difícil pular, ele estica a perna esquerda, bate de qualquer jeito e manda pra dentro e vambora. Ele não pensa duas vezes, ele tenta o jeito mais simples que tem pra fazer o gol, ele vai lá e se tiver que se esticar, ir de cabeça... eu já vi tanto gol dele que eu penso assim, só ele pensa nisso, né? Só ele pensou nessa jogada. Sabe aquele gol que o goleiro, ele é pego de surpresa, né? Eu vi uma vez a entrevista, acho que foi do Buffon que sofreu aquele gol do Cristiano Ronaldo. Ele disse, foi das poucas vezes na minha vida que eu não estava preparado para fazer a defesa. Tipo, eu estava fora de posição. Por quê? Porque eu não esperava, né? Então aquele lance vai fazer isso, né? O cara faz isso uma vez a cada 1000, então eu tava preparando já para outra coisa, e de repente ele tenta, né? O Haaland está sempre fazendo essa outra coisa, né? Ele é criativo nesse sentido, não é a criatividade de tocar, de achar o espaço não passe, ele é criativo na forma como ele vê o jogo, né? Na forma como ele vê o gol, ele vai lá e ataca. Ele é o Dadá Maravilha dos tempos modernos. Né? Não existe gol feio, feio é não fazer gol, é isso aí, mete a bola pra dentro. Massa, é isso. Vamos fechar aqui o nosso programa diferente hoje aqui, mas valia a pena fazer essa conversa aqui de Champions League, sempre é bom falar de seleção brasileira. Muito obrigado por topar aí esse papo hoje. Um abraço e não deixem de ver esses jogos, porque vai ter jogo bom, hein? PSG e Bayern, principalmente, eu acho que vai ser um jogaço, porque vai ter gol, vai ter muito gol. Quer dizer, tô bem... posso queimar minha língua aqui, mas eu acho que vai ter muito gol. Teremos um 0x0 aqui entre PSG e Bayern, já tá tudo combinado aqui, você ficou sabendo aqui antes. Pessoal, é isso, deixa o seu like, deixa o seu hype, se inscreva no canal do Gol, compartilhe também e a gente volta. Aquele abraço.